Shalom a todos, seja bem-vinda, minha amada que está chegando. Hoje nós vamos meditar em Ezequiel capítulo 20. E o título desta mensagem é A plantação é livre e a colheita é obrigatória. Então estamos no livro de Ezequiel, capítulo 25. Aqui nesse capítulo, nós veremos, e se os irmãos estiverem lendo, se os irmãos lerem, vão observar que algumas nações se levantaram contra Israel e maltrataram Israel e tentaram destruir Israel. Buscaram de todas as maneiras fazer o mal a Israel. E o próprio Eterno, e aqui que eu quero entrar, entregou Israel a outras nações por causa dos seus pecados, das suas transgressões, dos erros que cometeram contra a palavra. Porque o Todo-Poderoso disse para eles que eles deveriam fazer o quê? Andar nos seus estatutos. E se eles andassem nos seus estatutos, eles teriam as suas vidas abençoadas. A terra seria deles, os inimigos deles seriam os inimigos do Eterno, e a terra iria produzir, os Shemaíns enviaria a chuva no seu tempo certo, tudo iria bem. Mas o grande problema do homem é que ele começa a se achar acima de Deus. Começa a agir de maneira contrária ao que lhe foi determinado. E cada passo que nós damos na direção errada traz para as nossas vidas dores e sofrimentos. Porque a Torá, que foi traduzida por lei, a Torá, ela é Kadosh, ela é santa. E quando nós a praticamos, nós somos santos. Somos filhos. E estamos dentro do pacto, da aliança. Mas aqueles que têm conhecimento, mas não praticam, eles estão fora da aliança. Eles não pertencem àquela aliança. É igual um casamento. Quando um comete adultério, o pacto ou a aliança foi quebrada, não existe mais casamento. Quando se dá a carta de divórcio, acabou o casamento. Assim também a confiança. Quando nós temos uma confiança numa determinada pessoa e essa pessoa quebra essa confiança, aquele pacto, aquela aliança que existia entre nós, entre essas pessoas, se perde. É igual um grupo de amigos que, quando tem essa amizade, mas um deles entra em contenda com os outros, o que acontece? Ele fica quebrou a aliança, acaba-se a amizade, vira-se inimigo para sempre. Assim também é com Elohim. Ele nos deixa o pacto, a aliança, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus preceitos,
E quando nós quebramos este preceito, quebramos a aliança e não podemos usufruir das bênçãos ou os brahot daquela aliança. Então Israel quebrou esse pacto, seguindo a deuses estranhos, fazendo aquilo que não foi ordenado pelo Eterno. E as consequências foram que o Eterno, para corrigir Israel, repito, para corrigir Israel, entrega Israel na mão de outras nações que os dominam, escravizam. Mas até essa escravidão, até esse domínio das outras nações, tinha um tempo determinado pelo Todo-Poderoso. E essas pessoas, e esse povo que tiveram Israel debaixo das suas mãos, eles deveriam corrigir, mas não humilhar, não destruir. E foi exatamente isso que aconteceu com as nações. Elas começaram a ultrapassar os limites que lhe foi dado. Hashem colocou Israel na mão deles, mas não era para eles destruírem, não era para maltratar, é para que eles aprendessem a lição e eles pudessem usar de misericórdia para com eles. Assim é também quando Deus coloca uma pessoa em nossas mãos, um filho, um inimigo, não importa. Nós temos que usar a misericórdia, a benignidade para com essas pessoas. Por quê? Se eu agir de uma maneira rigorosa, o que vai acontecer? Na mesma medida que julgarmos, nós seremos o quê? Julgados. Na mesma maneira que agirmos para com aqueles que o Todo-Poderoso colocou em nossas mãos, é da mesma maneira que o Todo-Poderoso agirá sobre nós. E o Eterno colocou Israel na mão dessas nações. E elas tentaram apagar o nome de Israel da terra. Mas não tem como apagar o nome de Israel da terra. Porque foi o povo escolhido pelo Eterno. E é o povo que estará em Jerusalém naquele grande dia, juntamente com o Messias. E quem quiser estar lá, precisa estar dentro do pacto. Precisa estar obedecendo a voz do Eterno. E Israel e aquelas nações tiveram oportunidade. Mas elas usaram mal a sua oportunidade. E aquilo que elas desejaram contra Israel, o Eterno fez cair sobre elas aquilo de mal que elas fizeram. Qual é a lição que podemos tirar disso? Quando você está numa condição favorável em relação a uma pessoa, quem quer que seja, nunca maltrate. Faça a ele o que você gostaria que lhe fosse feito. E esse é um princípio importantíssimo para nossas vidas. Se queremos ser felizes, devemos fazer boas escolhas. Não podemos nos deixar levar pela ira, pelo desejo de vingança. Isso tudo é carnal. Isso é tudo obra da carne.
E quando nós nos deixamos levar pela carne, a nossa Neshama, ou alma animal, prevalece, se fortalece. E aí esquecemos do Criador. E aí sofreremos, porque quando Ele determina a Torá para ser o nosso estatuto de vida, Ele o determinou para que nós fôssemos felizes e alcançássemos as condições que Ele tem preparado para nós. Quem afasta de nós as bênçãos do Eterno são as nossas atitudes. São também os nossos pensamentos. Por isso precisamos andar em tefilá, ou seja, em oração. Porque quando vier um pensamento que fere a Torá, é necessário, no lugar desse pensamento, colocarmos uma tefilá, uma oração contrária. Vou dar um exemplo. Eu pensei de uma maneira negativa de uma pessoa, ou de um grupo, ou seja lá de quem for. O que eu faço? Eu chego e faço uma tefilá da seguinte maneira. Só um exemplo, tá, irmãos? Pai, ajuda este grupo, ajuda essa pessoa a sair dessa condição difícil e alcançar a sua misericórdia. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma brahá, uma bênção. Eu desejava o mal, mas eu venci o meu Yetzer Hará, a minha má tendência, e proferi palavras de bênção sobre aquela pessoa. E Hashem ouve. Porque quando o povo de Israel falou para Moshe, ô Moshe, vai lá e ouve o que Hashem está falando, e tudo que ele disser a você, nós ouviremos e obedeceremos. E quando Moshe falou isso, Hashem fala com Moshe e diz assim, ó, eu ouvi o que este povo falou. Ouvi. Então, meus amados, o Todo-Poderoso te ouve o tempo todo. E vou dizer mais, não precisa sair nenhuma palavra da sua boca. Ele te conhece. Ele sabe o que vai na sua mente. Você não precisa falar, como eu estou falando com os irmãos, para que o Todo-Poderoso te ouça. Basta pensar. Não existe um pensamento que Hashem não ouça. Então, quando vierem pensamentos menos dignos, vigiemos, estejamos atentos para não cairmos neste laço, para não deixarmos que o nosso Yetzer Hará se exalte e nos faça inimigos de Hashem. Porque todas as vezes que eu faço o que não deve ser feito, eu me torno inimigo. E quando você está andando em santidade, ou seja, de uma forma kadosh diante do Eterno, quem se levantar contra ti será inimigo de Hashem. Ele diz, os teus inimigos serão os meus inimigos. Mas não é eu andando de qualquer maneira, não. Não é eu falando bobeira por aí, não. Besteiras, não. É quando eu coloco um guarda na minha boca e só falo aquilo que enalteça o nome
do Todo-Poderoso. Essas nações tiveram a oportunidade de fazer o bem, mas optaram em fazer o mal. Então o mal vem. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. É a questão da física, ação e reação. Com a mesma força que você empurra a parede, essa mesma força volta para ti. Com a mesma maneira que você age em relação à pessoa, é dessa mesma maneira que essa ação voltará sobre a tua vida. Da mesma maneira que você agir para com seu corpo carnal, é a mesma maneira que voltará para ti. Se eu maltrato meu corpo, o que acontece? Ele responde. Se eu como demais, diabetes vem. Se eu como gordura, que é proibido por Hashem, na Torá, vem um infarto, às vezes entupida. Se eu falo mal de alguém, vem a lepra espiritual. Então, se queremos ser uma bênção neste mundo, a primeira coisa a fazer é agir como o Eterno quer que você aja. Quando você sentar no seu sofá, pergunte a si mesmo: será que o Eterno ficaria sentado aqui do meu lado para ver este programa? Quando o irmão vier falar mal do outro para você, se pergunte: será que o Eterno se agrada de eu estar ouvindo essas coisas? E se nós fizermos essa reflexão verdadeiramente, o Todo-Poderoso vai abrir o bom tesouro do Shemaim e vai derramar sobre as nossas vidas. Ande em retidão. Se tu uma bênção. Ser perfeito em seus caminhos. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Quando Caim estava intentando matar o seu irmão, Hashem falou com ele: o mal está à porta, domina-o. O que isso quer dizer? Que nós temos domínio, que nós podemos evitar o erro. Por isso o Todo-Poderoso entregou para nós a sua palavra e permitiu que esses exemplos chegassem até nós, para que nós não errássemos nos mesmos erros que eles cometeram. É aprendizado. Busquemos com sinceridade no nosso coração fazer da nossa vida uma bênção para quem está perto, para quem está longe, e assim o Todo-Poderoso vai revelar a sua misericórdia a você, a mim. E volta a dizer, quem quebra o pacto é o homem. Não quebre o pacto com o Eterno. Façamos a techuvá. Voltemos para Ele. Vamos obedecendo um pouquinho que nós sabemos, até alcançarmos a plenitude. Porque nós não estamos aqui de passeio.
uma missão foi confiada na sua e na minha mão. Elevarmos a nossa Neshama na condição que Rashi espera. Assim como ele esperou o nível dos erros, dos pecados, das transgressões de Canaã, para depois entregar aos descendentes de Abraão a terra, assim também a nossa obediência vai subir o nível das barrotes que Hashem derramará sobre nós. Meditemos nisso, amados. Andemos em sinceridade. Vigiemos os nossos pensamentos, porque toda a ação que praticarmos, quer seja boa, quer seja má, receberá pela lei espiritual as suas bênçãos. Se agir mal, a nossa bênção será o mal. Se agirmos bem, a nossa bênção será o bem. Que o Eterno abençoe a todos e que faça entender cada dia mais que só Ele é o nosso Deus. E Deus é um. Amém.